Olá! A gente vai mergulhar hoje numa história muito poderosa que vem lá da comunidade quilombola São Judas Tadeu, no coração da Amazônia. É uma história sobre memória, sobre resistência e principalmente sobre um tipo de saber que não se encontra em livro nenhum, sabe? Um saber que vive no corpo, que vive na terra. Tem um poema sobre a comunidade que capta a essência de tudo isso de um jeito perfeito. Ele diz: aqui o saber caminha descalço. E esse é o nosso ponto de partida. Um conhecimento com o pé no chão, conectado com a vida, passado de boca em boca, de corpo em corpo. E no centro dessa história toda, a gente encontra uma pessoa fundamental, a Dona Faustina. Ela é uma anciã quilombola, agricultora, parteira. Ela é a guardiã do que a gente podia chamar de baú das memórias da comunidade. Dona Faustina carrega a sabedoria de gerações, um conhecimento que, infelizmente, está ficando cada vez mais raro. E aqui é que está o grande desafio. As danças tradicionais, que sempre foram a alma daquele lugar, o londo, um carimbó de roda, elas estão sumindo. As gerações mais novas, com a influência da TV, da internet, estão perdendo essa conexão. Os ritmos estão se silenciando. E isso tudo levanta duas perguntas bem grandes, né? Primeiro, por que um saber tão rico corre o risco de se perder? E talvez o mais importante, como é que a gente pode resgatar esse conhecimento? A experiência dessa comunidade tem umas respostas bem interessantes para isso. Para entender a virada de jogo dessa comunidade, a gente precisa dar um passo atrás e pensar numa coisa. Como o conhecimento é produzido? Porque, olha, o jeito como a gente pesquisa e aprende pode mudar completamente o resultado. Existem basicamente duas formas bem diferentes de fazer pesquisa. De um lado, tem a pesquisa que a gente pode chamar de extrativista. É aquela em que o pesquisador chega, coleta os dados que quer, como se a comunidade fosse um objeto de estudo, e vai embora. Do outro lado, tem a pesquisa horizontal. Aqui a lógica é outra. Pesquisador e comunidade são parceiros, constroem o conhecimento juntos. O saber não é levado embora, ele é fortalecido ali mesmo. E foi justamente por esse segundo caminho que a comunidade de São Judas Tadeu foi. Junto com pesquisadores parceiros, eles usaram um kit de ferramentas bem diferente. Foram 3 ideias poderosas que transformaram a pesquisa num verdadeiro diálogo. A primeira ideia é essa aqui: metodologias horizontais. A palavra-chave é colaboração. Acaba aquela história de uma relação de poder. O que se cria é um espaço de igual para igual, onde todas as vozes importam e o saber é construído a muitas mãos. A segunda ideia é a interculturalidade crítica. E olha, isso vai muito além de só achar bonito que existem culturas diferentes. É uma postura de questionar, sabe? De perguntar por que alguns saberes são valorizados e outros são apagados. O objetivo aqui não é só tolerar, é lutar por justiça. E a terceira, que é talvez a mais poética de todas, é a ideia de corpo-território. Para essa comunidade, o saber não é uma coisa abstrata que fica só na cabeça. É algo que se sente, que se vive no corpo. A dança, o trabalho na roça, a relação com o rio, tudo isso é conhecimento. O corpo e a terra, juntos, são uma espécie de biblioteca viva. Com essas ideias na bagagem, a comunidade focou num lugar que é central para passar o conhecimento para frente: a escola. E a história da Escola Quilombola Sagrada Família é um resumo perfeito dessa luta toda. Por muito, muito tempo, a escola da comunidade era assim: uma estrutura de madeira caindo aos pedaços, precária, insegura. Era um retrato do descaso, um obstáculo diário para o aprendizado e um símbolo da invisibilidade que eles sofriam. Mas a comunidade não baixou a cabeça. Eles se organizaram, lutaram, exigiram uma mudança. E em 2023, essa luta deu resultado. Um prédio novo foi construído. E isso não foi só uma melhora física, foi uma vitória da dignidade, da resistência deles. Com a escola nova, a comunidade colocou a mão na massa, de forma bem colaborativa. Primeiro, fizeram o diagnóstico para ouvir todo mundo. Depois, os próprios alunos entrevistaram os mais velhos, resgatando as memórias das danças. Aí vieram as oficinas para trazer esses ritmos de volta à vida. E tudo isso terminou numa grande noite cultural, celebrando essa reconquista. E aí, qual foi o resultado de todo esse movimento? Bem, foi muito mais do que só um projeto escolar. Foi a reafirmação de uma identidade inteira. O cordão de boi, o London, o carimbó de roda, aquelas danças que estavam quase sumindo, voltaram a fazer parte do dia a dia. Os ritmos que antes só existiam na memória da Dona Faustina e de outros anciãos, agora são dançados pelos corpos jovens da comunidade.
A fonte que a gente analisou resume isso de um jeito brilhante. O corpo território expressa que o conhecimento não reside apenas na esfera intelectual. Ou seja, ao dançar, a comunidade não estava só se divertindo, eles estavam reativando um conhecimento que vive no corpo, na interação, no lugar onde eles vivem. E por isso é fundamental entender. Resgatar essas danças não é só preservar o folclore. Num contexto de apagamento histórico, de racismo, celebrar a própria cultura é um ato de resistência. É uma afirmação política de que eles existem, de que a cultura deles tem valor. Então, essa história da comunidade São Judas Tadeu, apesar de ser bem específica de um lugar, nos ensina algo que vale para todo mundo, sobre o que é conhecimento e o que é memória. Ela mostra por que tudo isso importa para muito além das fronteiras da comunidade. Primeiro que o conhecimento não é só informação fria, não são só dados para serem coletados. Ele é a memória viva de um povo construída ao longo de gerações. Ele é uma forma de resistir contra o esquecimento e a opressão. E, talvez o mais importante, o conhecimento mais profundo é aquele que vive no corpo, em cada passo de dança, em cada gesto que é compartilhado. E a experiência dessa comunidade deixa uma reflexão final para a gente. Num mundo que valoriza tanto o conhecimento intelectual, o que está escrito, como é que a gente pode reaprender a escutar e a valorizar o saber que se expressa de outros jeitos? Como a gente aprende a escutar o conhecimento que dança?